Olá, me chamo Poliana Nunes Ramalho Magalhães e sobre o livro, eu gostaria de comentar um pouco sobre alguns livros que tenho lido no momento. Um dos livros que escolhi para falar é As Crônicas de Nárnia, que foi traduzido no Brasil, né, pelo tradutor Paulo Mendes Campos. É uma edição que tem por volta de 750 páginas, em volume único, é essa edição aqui. E é interessante porque o livro, é, o texto, né, chama, na verdade, ele foi traduzido da edição The Complete Chronicles of Narnia, uma edição de 2001, que foi, esse livro foi traduzido dessa edição, que é uma reunião de HarperCollins. Então, essa edição, essa tradução foi feita, essa edição é de, deixa eu conferir a data aqui, por volta de, essa edição é de 2009, essa edição aqui. E ele fez a tradução a partir dessa edição. Eu queria comentar apenas o início, né, das primeiras crônicas do livro. Existem algumas edições, né, e traduções, além disso também, falando um pouco sobre o autor, que eu sei pouco sobre o autor. O autor, o Lewis, ele bom, ele escreveu, né, o período que ele viveu era entre 1898 e 1963, e ele escreveu essas crônicas, e assim, a linguagem de Lewis é muito parecida com um escritor conhecido, que é o Tolkien, porque ambos os autores eram amigos. Então, assim, a história de cada um é diferente, mas os dois têm coisas que são semelhantes, que é, por exemplo, quando fala do anel, ou quando fala sobre a questão da linguagem. Em Nárnia também existe um mapa que ele cria, e o Tolkien também cria mapas. Então, ambos os autores têm essas semelhanças, que é a questão o Tolkien é mais complexo também, assim como o Lewis mas no Tolkien tem mais questões de linguagem, que ele cria várias línguas, né, para os personagens, vários grupos, como tem os hobbits, etc. E o Lewis, ele também cria, né, existe uma diferença, apesar de ter semelhanças. Então, assim, sobre o Tolkien, eu não vou comentar, porque a leitura que eu estou fazendo é uma leitura muito simples do Narnia, uma leitura mais literária, e o Tolkien, existem também nuances e diferenças e semelhanças, e assim, mas é interessante saber que ambos eram amigos também, então, como às vezes é semelhante o modo, né, que cada um cria suas histórias. Então, sobre as Crônicas de Nárnia, existem algumas edições e traduções que reúnem as chamadas Crônicas de Nárnia, né? Essa edição é volume único, e assim, eu estou fazendo uma leitura, a minha leitura sobre o livro é apenas para ler algo que às vezes não está, e uma leitura obrigatória de estudos. Bom, eu também sou mãe e assim, é um livro interessante para jovens ler ou para diversas faixas etárias. É indicada a leitura para várias faixas etárias, não é apenas assim, achei interessante fazer a leitura. Esse livro me surpreendeu, tem me surpreendido, porque é interessante, né, ver como que eles criam as histórias. Não faço aqui uma leitura propriamente de detalhes do livro, né? Apenas uma leitura mais literária, não é uma leitura detalhada das histórias, né? Os capítulos estão no interior de 7 grandes capítulos. O primeiro tópico, por exemplo, dessa edição possui 15 capítulos. E uma primeira leitura, né? Cada tópico parece ser uma história única, mas que na medida da leitura torna-se compreensíveis as conexões entre os capítulos e as histórias. O capítulo chamado, por exemplo, A Porta Errada está dentro da parte do Sobrinho do Mago.
Durante a leitura é possível notar que talvez o sobrinho mago seria o Diggory Kirke, que é um personagem, ao que remete à amizade entre Diggory, sobrinho de André, e Polly, sua vizinha. Ao meu ver, a leitura do livro surpreende, uma vez que há várias narrativas que se completam ao longo do livro, e alguns livros de literatura são, na sua verossimilhança interna, às vezes de fantasia, ou se propõem uma correspondência ou uma representação com a realidade. O Narnia, ele mistura um pouco isso, porque ele faz uma referência a um lugar existente, ao mesmo tempo ele cria o Narnia, que é um lugar da imaginação, fictício. E aparece Narnia, que é o lugar da imaginação. Então, Diggory e Polly, eles se conhecem e conversam sobre os mistérios do tio. Londres é uma cidade referencial na história, mas as cidades descritas ao longo do livro são cidades simbólicas criadas pelo autor. Os primeiros textos de Narnia contam sobre a amizade de Diggory e Polly, como ambos entram na sala do tio. Para entrar no estúdio, ambos atravessam o assoalho das casas que ficam um lado da outra. No interior da sala, ambos encontram os anéis, a que o tio começa a explicar as funções dos mesmos. Um deles indica a ida a outro lugar que pode ser Nárnia. Aquele mesmo não sabe exatamente como que funciona a questão do anel. Ele sabe que o anel é capaz de fazer isso, mas ele não sabe exatamente o que vai acontecer. E o outro anel, no seu entender, é para voltar de lá à cidade que estão. Então o tio oferece o anel para Polly, que da sala do tio em Londres desaparece. Então Diggory fica preocupado e tem um diálogo estranho, que é o capítulo 2. O tio indica a ir buscá-la, assim também coloca um anel de ida e leva 2 anéis para a volta. Diggory, ao colocar o anel, se depara com um lugar diferente e encontra-se com Polly. Diggory chega no bosque entre 2 mundos, capítulo 3, e conversa com Polly na medida de entender o lugar onde estão. Um lugar descrito como bonito por ambos os personagens. Procura um meio de retornar para o estúdio, mas indo de lago a lago, no lugar a menos, chega um lugar que se deparam com o sino e o martelo, capítulo 4. Encontram um dizer escrito e resolvem tocar o sino. Então eles tocam o sino no lugar de Zaba, despertam a Jades e percebem que é Charme onde eles estão. O lugar criado na história havia sido destruído. Jades questiona de onde vieram e como chegaram em Charme. Ambos os personagens fazem o possível para não falar sobre os anéis. Mas quando ambos querem retornar a Londres, usando os anéis, Jades, ao colocar a mão em Diggory Kirke, retorna com eles a Londres e chegam no estúdio do tio. O tio André, no capítulo 5, ao se deparar com os 3, é questionado por Jades como conseguiram chegar em Charme. E Jades procura saber como é o lugar que estão. Assim, ao andar por Londres, ela busca entender como chegar em Charme. Assim, na história do livro, ela ameaça a destruir a cidade de Londres, que estão assim como Chá, Felinda, Solóis e Bramandin. Diggory e Polly ficam preocupados. O tio de Diggory, o André e Polly, no capítulo 8, a briga, colocam um anel para tirar ela de lá. Aí chegam todos a Nárnia sem saber onde estão. Assim, o cocheiro e todos que estão perto deles em Londres, quando eles colocam o anel, eles vão com Jades, Polly e Diggory e o tio para outro lugar, que estão chegando em Nárnia. Ao chegarem, percebem que não é Charme, se deparam com o leão, que é o personagem principal, é o Aslan. Da história, da história. Diggory vê o leão. Era um leão enorme, peludo e luminoso. Ele estava de frente para o sol que nascia. Ao que Diggory descreve era o sol sobre as ruínas de Charme, e Jades descobre que são os anéis que o levaram para lá. No capítulo 6, há uma descrição sobre Nárnia, e o leão chamado Aslan, que tem a personificação, ajuda Diggory em relação à sua mãe, a cidade de Nárnia. Apenas Diggory e Polly falam com Aslan. O tio diz querer retornar à sua cidade. O tio André quer voltar e a Polly e o Diggory estão ali. O Diggory principalmente quer falar com Aslan, saber como é que ele faz para ajudar a mãe dele. Em Nárnia, o que é simples também, tudo que é simples em Nárnia começa a se tornar importante. Então, por exemplo, na cena que tinha o cocheiro, o cavalo, na cena que estavam que tinha a Jades, a Polly, o Diggory, lá em Londres, quando eles colocam o anel, vai todo mundo para lá. E o cocheiro chega Então, eles se tornam importantes também, quando eles chegam em Nárnia. O Aslan fala, vocês são pessoas importantes agora, vocês vão cuidar de Nárnia, e faz isso a eles. Aí, no capítulo planta-se...
Isso. Aí também o cavalo que vai, ele é o pluma, o Thor tem asas. E então o Diggory procura falar com Aslan. No capítulo Planta-se uma árvore, Aslan indica a ambos a retornarem sem a ajuda dos anéis e ajudar a sua mãe. Em um fim dessa história, aí vem um capítulo e um fim dessas histórias e o começo de todas as outras. As primeiras narrativas terminam com a volta de Diggory e Polly e o tio a Londres. E quando eles chegam lá, a tia Leta, ela resolve abrir as janelas, deixar o lugar arejado e começa tudo a ficar bem. E como que a maçã que o Aslan entregou, a semente, o miolo da maçã que ele entregou para Aslan, ele vai plantar uma árvore, que ele dá a Diggory, planta-se uma árvore, essa que se torna uma grande árvore, e que depois de derrubada por uma tempestade, ela torna-se um material para um guarda-roupa. Então o tio termina por elogiar, esses capítulos terminam o tio elogiando a Jades, fala que mulher, ela era difícil, mas que mulher. Em Nárnia também, tudo parece ameno. Então, assim as primeiras histórias terminam com a ida de Diggory, anos mais tarde, quando se torna um professor e seus pais a uma casa de campo. Com isso, o guarda-roupa que é feito é levado para lá e parece ter algo diferente com o guarda-roupa. Assim termina os primeiros textos de Nárnia e começam as outras histórias, que são as histórias mais conhecidas do autor, que chama O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, e que o autor dedica pelo autor a Lucy Barfield. Então, esse O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, mais tarde ele vai ser mais conhecido, porque tem os filmes sobre essas crônicas, e é muito interessante. Então, eu comecei a falar um pouco sobre essas primeiras crônicas de Nárnia, e há outras, né? Porque mais tarde ele tem o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, vai falar também sobre o Príncipe Caspian, vai falar também sobre mais tarde tem a história do Eustáquio, que vira o dragão, depois ele volta ao normal. E são vários personagens que existem na história. Então é um livro que surpreende, porque são várias histórias. E é difícil também a gente pensar quais as leituras do autor. Mas é bem interessante.